Olha, hoje eu tô feliz, hein? Porque voltamos ao nosso quadro Resume Aí, Júlia. E por que voltamos, né? Porque pra você eu recebi vários recadinhos carinhosos que estavam sentindo falta dos nossos vídeos do YouTube. E realmente, né, tem hora que a gente precisa de dar uma pequena pausa, mas isso não quer dizer que eu fiquei sem ler. Então, olha só, hoje eu estou sentada aqui e vou fazer o resumo aí de 3 livros, porque foram os 3 livros que eu fiquei nesse período de pausa, todos os livros que eu já li, e eu adoro sentar aqui e poder fazer o resumo desses livros para você. Então, hoje a gente vai fazer o resumo aí, que é de Jordan Peterson, que é assim, né? Eu acho que eu gosto muito de ler livros nesse sentido, né? As 12 regras para a vida. Então, nem é o título que me interessou muito, as 12 regras para a vida, que enfim, parece que a gente tem um pouco de preconceito quando alguém quer colocar regras ou quer dizer algumas coisas que funcionam, né? Mas pelo autor. Eu acho que o Jordan Peterson é uma pessoa que ele faz a gente refletir de algumas coisas e aí me deu uma curiosidade de saber que regras são essas. Olha, vamos lá. Vou tentar falar das 12 regras de maneira rápida. Isso não quer dizer que o senhor e a senhorita não vão ler o livro, hein? Primeira regra: costas eretas e ombro para trás. Eu acho, né, que isso faz muito sentido quando a gente entende que isso realmente é uma regra. Esses dias eu tava conversando, né, isso é uma coisa que profissionais que têm muita dificuldade de comunicação, de postura, de se posicionar, acabam saindo atrás daqueles que têm essa facilidade de comunicação. E às vezes a técnica fica um pouco atrás, e é verdade. Então por isso que profissionais, né, além, né, eu adoro essa frase, né, que além de ser, você precisa parecer ser. E não é só parecer ser, né? Porque aí a pessoa já leva para um outro lugar. Ah, e é por isso, né, que na internet tem um monte de charlatão, porque tá todo mundo parecendo ser o que não é. Não é sobre isso. Além de ser, ter competência técnica é o primeiro passo, mas não é o suficiente para que as pessoas te vejam como você realmente é. Porque além de ser, você precisa parecer ser. E essa é a primeira regra do Jordan Peterson. Costas eretas, ombro para trás. Pareça ser exatamente quem você quer ser, primeiro, através da sua postura e da sua comunicação. A segunda regra, né? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. E isso é muito interessante. Ele deu um exemplo aqui no livro, né? 100 pessoas recebem uma receita com uma prescrição de um remédio porque eles estão precisando muito de resolver um problema de saúde. 1/3 desses pacientes, depois de ir até um médico e ter essa receita, não compram o remédio. O outro, 1/3, compram o remédio e não tomam de forma regular. Toma um dia, não toma no outro, para de tomar sem ter cumprido os 3 meses ou o tempo que foi. E somente 33 pessoas acabam realmente tomando o remédio como deveria tomar. Então é isso, né? Imagina, de 100 pessoas, você já saiu e foi até o médico, somente 33 pessoas acabam realmente cuidando de si como deveria. E tem uma frase de um pensador, né, que ele fala muito do Nietzsche aqui, e eu amo as coisas que o Nietzsche fala. E uma frase que o Nietzsche fala aqui desse capítulo é: aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase todos os como. E é sobre isso, né? Quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo, a gente suporta muita coisa. Normalmente as pessoas que vão desistindo pelo caminho é porque elas não têm um porquê claro. Já a terceira regra, né? Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E durante, né, o desenrolar desse capítulo, ele fala muito assim, sabe? Aquela pessoa que você não desejaria que fosse amigo de ninguém, e você é amigo daquela pessoa, porque você tem, assim, aquele afeto, aquela emoção ali, que é um amigo de infância. Eu preciso de estar do lado dele, eu sou o único amigo. Mas será que vale a pena você estar nesse ambiente onde a amizade, né, ele diz aqui, é um acordo recíproco?
Então você não pode dar mais para aquele amigo do que você tem que receber. Então é aquele, né? Uma amizade é uma coisa que precisa de ter um jogo de ganha-ganha. Porque às vezes a gente tem amigos, né? Atrapalham um pouco mais a nossa vida do que ajudam. Aquele amigo que está sempre levando você para um ambiente que você não quer, que não faz parte mais da sua vida, né? Enfim, amizade precisa de ser bem escolhida, segundo Jordan Peterson. Quarta regra, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso é uma regra, né, que é muito dita. Eu acho que hoje o mundo globalizado faz a gente se comparar muito a outras pessoas. E a regra é, olha para ontem. Será que hoje você conseguiu resolver ou ser um pouquinho melhor do que você foi ontem? Isso deve ser o que a gente deve se balizar. A quinta regra dele: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Então eu acho que aqui é muito claro. Ai, eu poderia... Mãe, eu poderia usar droga? Não. A regra é clara. Não deixa, não vai permitindo que seu filho vá caminhando por um lugar que ele se torne uma pessoa que você não vai ser aquele ser humano que você quer. Então, às vezes, os pais, né, vão sendo um pouco relapsos com os filhos, deixando eles caminharem numa direção que não é segura, nesse sentido de valores, só para ele aprender. Mas vá organizando o seu filho para que ele seja aquela pessoa que tem crenças e valores definidos. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Então é aquela super regrinha, né? A gente adora apontar o dedinho pro outro e falar: ai, você deveria fazer isso, isso, isso. Comece você, tá fazendo, ó, dá super certo. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. E eu acho que isso vale muito, né, para os dias de hoje, porque o que é conveniente é aquilo que é imediato, é aquilo que a gente pensa assim, não, é insuficiente, é impulsivo. Ai, o que é conveniente? O que te dá prazer agora? Mas busca o que é significativo. O que é significativo? O seu caminho. O que você quer para você. Então é isso que deve moldar as suas atitudes. Regra 8. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Então, o que ele diz aqui, né? Então, a verdade de um homem é a capacidade da verdade que ele pode tolerar. Então, às vezes, né, a gente evita de falar algumas verdades porque a gente acha que as pessoas realmente não podem tolerar. E eu acho que ok, porque nem sempre a gente precisa de falar coisas desagradáveis, mas mentir não é um caminho. Então, por exemplo, eu não tenho coragem de dizer pra você que você tá imensa de gorda. Então eu vou chegar pra você e vou falar assim, nossa, tá ótima, tá linda. Não. Então eu acho que existem formas da gente falar a verdade sem ser tão agressivo, mas mentir talvez não é a melhor opção, né? Porque ele diz aqui, não abra mão do melhor do que há em você pela segurança da mentira. Então às vezes a gente vai pelo caminho da mentira porque é mais seguro a gente mentir pra gente não perder alguma coisa, mas não abra mão disso em relação a realmente quem você é. Regra 9. Presuma que a pessoa com que você está conversando possa saber algo que você não sabe. Eu acho que isso hoje é o maior problema das pessoas. As pessoas, quando alguém está explicando alguma coisa, ela já presume que eu sei aquilo ali que a outra está falando e aí não escuta. A gente perde a oportunidade de aprender, né? Quando a gente realmente se fecha a escutar. Regra 10. Seja preciso no que diz. Nunca subestime o poder destrutivo dos pecados das pessoas. Então, ou seja preciso no que você vai falar. Então, assim, não fica dando rodeios ou falando coisas que às vezes não condiz com o que você realmente pensa. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Gente, essa eu amei. E aí faz um pouco a gente refletir, né? Porque a gente precisa de criar pessoas fortes. Então, todas as vezes, né, que a gente evita de que aquela pessoa, quando ela tá, né? Então a gente tá falando, não tá falando de valores e crenças. A gente tá falando de super proteção, no sentido de não pode cair, não, deixa eu fazer tudo para essa pessoa. Então o desafio é o que torna a pessoa mais forte. Então não tire o desafio no caminho dessas crianças, né? Isso é que vai forjar a força de quem é. E, por fim,
a regra 12, e que eu acho que faz super sentido pra gente refletir, né? E eu adoro os títulos, né? Acaricie um gato ao encontrar na rua. É sobre, né? Todo mundo vai ter dificuldades no seu dia a dia. Então, o dia, ele vai ter as suas dificuldades por si só. Isso não é uma coisa que está acontecendo somente com você. Acontece comigo também. É normal a gente ter dias difíceis. Mas valorize aquele momento que é bom no seu dia, né? Então, se você tem uma oportunidade de fazer algo, né? Por exemplo, quando eu acordo, gente, eu acho o máximo eu escutar os passarinhos, sabe aquele silêncio da manhã? Então, aprenda a apreciar esses momentos bons que você tem dentro de um dia ruim. Ó, e aí, qual regra pegou mais pra você? Bom, 12 regras faladas resumidamente. Então eu acho que já dá pra gente poder ter uma noção e aplicar alguma coisa na nossa vida, mas vale a pena essa leitura. Ó, curte esse vídeo, compartilha para aquela pessoa que você acha que tá precisando de ouvir.